Já que temos então uma pesquisa recém-divulgada, fresquíssima aqui do nosso cenário eleitoral nacional, a gente quer conversar sobre o resultado dessa pesquisa agora ao vivo, às 10 horas e 49 minutos, com o cientista político Antônio Lavareda, e também estamos com Leandro Rezende no Rio de Janeiro. Então, aos pouquinhos, nós vamos aqui expandindo o nosso olhar a respeito dessa pesquisa, lembrando que uma pesquisa nova, horas depois, porque nós divulgamos ontem à noite a pesquisa Datafolha, que também já trouxe aqui uma temperatura ainda mais elevada para a gente poder analisar esse cenário eleitoral nacional. Então, num curtíssimo espaço de tempo, mais uma pesquisa divulgada. Por isso, chamo aqui para nossa tela Lavareda, para a gente poder conversar um pouquinho, e também Leandro Rezende, no nosso estúdio do Rio de Janeiro, para a gente repercutir, então, pesquisa IPESP, Lula com 44% das intenções de voto e Bolsonaro aparecendo com 36%. Também temos ali as respostas, enquanto os nossos convidados vão aparecendo na tela. Ciro Gomes com 8% e Simone Tebet aparecendo com 5%. Gente, bom dia, obrigada pela gentileza de estarem aqui a postos para a gente conversar em meio a essa cobertura internacional. A gente também poder olhar para dentro do nosso território e analisar os números. Leandro Rezende, bom dia. Antônio Lavareda, bom dia também. Já começo, então, compartilhando a palavra com Lavareda para ouvir-te a respeito dessa aparente estabilidade, pelo menos do primeiro colocado, Luiz Inácio Lula da Silva, em relação às últimas pesquisas. Bom dia. Bom dia a vocês, bom dia aos espectadores da CNN. De fato, essa pesquisa mostra, em relação à pesquisa do sábado passado, de uma semana atrás, então, um estreitamento de apenas 1 ponto na diferença no primeiro turno entre Lula e Bolsonaro. No segundo turno, a diferença se estreitou em 2 pontos. São movimentos dentro da margem de erro, mas nessa conjuntura eu acredito que devem ser tomados como nominalmente se apresenta, ou seja, como de fato um estreitamento de 1 ponto na questão estimulada, de 2 pontos na questão do segundo turno. E isso tem um motivo, não é? Esses movimentos se dão sempre em função de alguns fatores. E essa pesquisa, o termômetro da campanha, que é uma série do IPESP e da Abrapel, Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais, esse estudo permite que nós identifiquemos o que houve, o que terá causado esse deslocamento, embora pequeno, positivo para o presidente Bolsonaro, que foi a percepção dos brasileiros, é o único estudo que trouxe a percepção dos brasileiros sobre as manifestações do 7 de setembro passado. Então, na quarta-feira, o presidente Bolsonaro praticamente teve toda a mídia, de certa forma, ocupada por ele com aquelas grandes manifestações, fez declarações absolutamente polêmicas. As manifestações e algumas das suas declarações deram lugar a iniciativas no terreno judicial, ou seja, advogados de partidos de oposição ingressaram com medidas. Especialistas dizem até que algumas dessas medidas podem vir a ter consequências danosas para o presidente, mas só a médio e longo prazo. O fato é que os brasileiros, numa questão da avaliação das declarações do presidente naquele momento, classificaram como ótimas ou boas 40% dos entrevistados e como ruins ou péssimas 35%. Então, a leitura que se faz a partir daí é que, de fato, do ponto de vista da campanha eleitoral, aquele evento, a quarta-feira, contou positivamente para o presidente. Essas respostas positivas são em percentual maior do que as intenções de voto dele no primeiro turno ou até no segundo. Então, de fato, há um fator que nos ajuda a entender, que em certa medida explica esse pequeno deslocamento registrado na segunda rodada do termômetro divulgada hoje. Bem, vamos conversar com o Leandro Rezende. Leandro, já que a gente está falando de sucessão, esses números aí, de certa forma, serviram para amainar alguma campanha, para tirar literalmente o rei da barriga, ou para pensar que é preciso trazer muita preocupação na campanha e de que ainda tem muito chão pela frente?
Jairo, bom dia para você, Elisa, bom dia especial para o Lavareda, para todo mundo que está com a gente aqui nesse sábado. Vou te responder e já quero deixar engatilhada uma pergunta aqui para o Lavareda, se vocês me permitem, por conta dessa avaliação que ele faz do 7 de setembro, mas é de apuração, né, o que a gente tem. O PT ainda trabalha com uma possibilidade que está estreita de eleger o Lula no primeiro turno das eleições. A campanha do presidente Jair Bolsonaro projetou durante muitos meses que a essa altura do campeonato o atual presidente já teria ultrapassado o petista. Isso não aconteceu até agora e há ali uma tentativa por parte do PT de tentar converter votos que são agora do Ciro Gomes e tentar trazer esses eleitores para perto do ex-presidente Lula. Mas, partindo dessa apuração, Lavareda, queria te perguntar, a gente está pouquíssimos dias para o primeiro turno das eleições e eu queria entender contigo se essa avaliação que você fez do 7 de setembro, isso é suficiente para mudar a curva das intenções de voto? É suficiente para que o presidente da República consiga virar o jogo ainda no primeiro turno ou pelo menos diminuir ainda mais essa distância com o ex-presidente Lula a partir desse 7 de setembro, considerando que o eleitorado feminino ainda não deu resultado os esforços do presidente, entre os mais pobres também isso não aconteceu? O 7 de setembro pode marcar uma virada, Lavareda? Olha, acredito que não, respondendo diretamente. Produzir um pequeno deslocamento, mas se você notar que nós temos 3 semanas apenas pela frente, e se você imaginar que essa distância se reduziria igualmente da semana passada para essa, ou seja, que foi uma redução de 1 ponto, o mesmo se daria na sequência nas 3 próximas, nós vamos terminaríamos ainda com uma distância do presidente Lula sobre Bolsonaro com 5 pontos no primeiro turno, ou seja, a resposta é não. Agora, comentando a primeira parte da sua questão, Leandro, é importante nós termos em conta que aumentou muito. Hoje a probabilidade é bem maior de nós termos um segundo turno. E eu fico pensando, quando vejo cogitações de campanha do ex-presidente Lula, de uma eventual vitória no primeiro turno, que isso costuma ser algo negativo, ou seja, campanhas que apostam e anunciam vitória no primeiro turno, quando isso não se verifica, mesmo quando esse candidato chega em primeiro lugar no primeiro turno, isso frustra seus eleitores e passa para a sociedade a ideia de que, ao invés de vitorioso no primeiro turno, o candidato chegou mais ou menos derrotado, embora tendo vencido, o que é um paradoxo, mas no terreno das percepções tudo se dá, Leandro. Então, eu acho que nesse ritmo, Bolsonaro não vira o jogo. Ademais, o 7 de setembro, aquelas grandes manifestações, imagens de fato impressivas que serviram para os eleitores de Bolsonaro solidificar suas intenções de voto e até contrapor as imagens apresentadas aos dados das pesquisas, ou seja, porque imagens de multidões têm uma carga, tem um impacto emocional muito maior do que os números frios dos gráficos de pesquisas, né, serviu para tudo isso, mas esse fato vai se dissipando ao longo dos próximos dias, das próximas semanas. Você veja o seguinte, um fato internacional, essa coisa lamentável que nós tivemos, que foi a morte da rainha britânica, etc., tudo isso já serve para substituir no quadro de referências das pessoas aquelas impressões despertadas alguns dias atrás. Lavareda, eu quero muito aproveitar todo esse seu conhecimento e a oportunidade da gente poder estar ao vivo com o senhor para poder repercutir a pesquisa e envolvendo o 7 de setembro. É muito interessante a gente poder analisar essas pesquisas que estão sendo agora divulgadas e trazer esse protagonismo também para a IPESP, porque é uma pesquisa pós 7 de setembro. E a maior expectativa, ou uma das maiores interrogações, era se o 7 de setembro poderia causar algum efeito nas intenções de voto. Na sua avaliação, diante do seu conhecimento, o 7 de setembro foi um movimento mais que na prática acabou mais fixando o público que já é leal, que já é fiel ao bolsonarismo e não teria sido capaz de trazer mais gente? Os números mostram isso, Lavareda? Olha, Elisa, os números mostram que algum efeito positivo houve para o presidente. E daí a questão que eu destaquei é a avaliação geral
como a população viu as declarações do presidente. Isso é um indicador importante. Exato. Eu vou repetir. Viram como ótimas ou boas, 40%, viram como ruins ou péssimas, 35%. Então, o saldo foi positivo para o presidente. O impacto eleitoral disso, obviamente, é mais limitado, foi de 1 ponto que ele ganhou nesse momento. A sua avaliação de governo também melhorou 1 ponto, a sua aprovação também evoluiu 1 ponto. Mas, como eu disse, isso solidifica seu eleitorado, as suas intenções de voto. Isso desperta um grau maior de entusiasmo nos adeptos do presidente, e essa militância e esses eleitores entusiasmados nessa fase final da campanha podem e vão continuar em busca de mais votos para o presidente, etc. Mas é uma luta muito acirrada. Essa campanha começou muito antes do período oficial, como você, como todos nós sabemos. A rejeição do presidente é muito elevada, fica acima de 50 pontos e fica 12 pontos distante, na média das pesquisas, do ex-presidente Lula. Tudo isso somado faz com que os deslocamentos revelem esse engessamento, essa limitação. Agora, sem dúvida, se havia dúvidas, essa deve ser afastada. Essa pesquisa mostrou que o 7 de setembro foi positivo para a campanha de Jair Bolsonaro. Vamos continuar fatiando a pesquisa. Estou aqui vendo nesse levantamento, quando a gente fala da questão da renda, porque a cada dia que passa, mais pessoas têm recebido os benefícios do governo. Até 2 salários mínimos, o ex-presidente Lula tem 51% contra 30% do atual presidente Jair Bolsonaro. Quando a gente fala de 2 a 5 ou de mais de 5 salários mínimos, aí o presidente Bolsonaro está à dianteira. 2 a 5, 41% contra 39% e mais de 5, 43% contra 35%. Da sua avaliação, Lavareda, existe uma dificuldade de transpor esses números quando a gente fala da população mais pobre por parte da campanha do presidente Jair Bolsonaro? Elas não se convenceram de que os benefícios têm uma ligação direta ou umbilical com o atual governo? Olha só, você chamou atenção para essa clivagem, essa distinção nas faixas de renda associadas a preferências eleitorais. Então, na primeira faixa, como você lembrou, Lula tem uma distância de 21 pontos, 51 a 30 na questão estimulada do primeiro turno. Na faixa de renda superior, mais de 5 salários, a situação se inverte e Bolsonaro tem uma distância menor do que o Lula no primeiro extrato, mas é uma distância de 8 pontos. E na faixa intermediária, de 2 a 5 salários, nós temos a rigor um empate técnico, mas nominalmente Bolsonaro à frente com 41 versus Lula com 39. Essa preferência das camadas da base da sociedade, da base da pirâmide socioeconômica, elas vêm de há muito tempo. Isso tem a ver com a imagem retrospectiva que os brasileiros têm do governo Lula. Não é? Um governo caracterizado aos olhos da população, aos olhos da sociedade, por um sem número de políticas, de iniciativas no terreno social que granjearam para o ex-presidente uma firme admiração, não é, desse segmento do eleitorado. A chegada do auxílio emergencial turbinado, porque esse auxílio com mais de R$200, etc. e tal, obviamente ela deu condições a Jair Bolsonaro de competir nesse segmento em que praticamente ele estava fora do jogo. Agora não, ele compete, tem argumentação nessa direção. Isso ajuda, inclusive, e às vezes é preciso ser relacionado, ajuda o trabalho dos pastores e bispos de igrejas evangélicas que tem um contingente bastante razoável de fiéis nesse segmento de renda. Isso dá discurso, isso facilita, para além da pauta de costumes, facilita o trabalho de persuasão dessa hierarquia das denominações evangélicas que apoiam o presidente. Agora, o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, melhor dizendo, turbinado, ele não consegue substituir nesse segmento, inclusive entre os beneficiários, como diversas pesquisas têm mostrado, não consegue substituir, afastar a forte ligação que esse contingente da população
construiu e mantém até hoje com o ex-presidente Lula. Pois é, uma conexão muito grande, não é, Lavareda? Muito bom poder ouvir-te e ouvir esse contexto político em relação à pesquisa que acaba de ser divulgada. Para você que nos acompanha aqui na CNN Brasil, a tela já evidencia pesquisa IPESP, que é divulgada nesta manhã de sábado, dia 10 de setembro, mostra que na intenção de voto, Lula tem 44%, Bolsonaro aparece com 36%. Vou incluir aqui, Leandro, em nossa conversa, e a gente está com a pesquisa aberta aqui, são 30 páginas de pesquisa, é muita informação, é fantástico poder acompanhar todos os dados que são divulgados. Leandro, eu queria poder te ouvir em relação ao pessoal que não tem certeza do que vai fazer da sua vida ainda na eleição. Não sabe quem vai votar, que está indeciso, que não sabe para onde vai. E a gente sabe que isso acaba sendo um tesouro para os candidatos que estão tentando uma aproximação nessa corrida eleitoral, de tentar mudar essa condição de indecisão dos pesquisados para conseguir fisgá-los. E se eu não me engano, deixa eu ver aqui, página 7, intenção de voto, branco e nulo está na espontânea estão com 4% e não sabe ou não respondeu aparecem com 14%. Nessa pesquisa espontânea, Leandro, é muita gente que ainda não sabe e não respondeu à pesquisa, né? Que não sabe o que vai fazer. A gente tem uma eleição, Elisa, atípica, né, nesse ano, que é um ex-presidente enfrentando um presidente no exercício do cargo. E já ouvi o Lavareda tantas vezes trazer isso, me explicar isso, inclusive, né? Esse é um fato atípico que leva o eleitor a essa altura do campeonato. Desde o começo da campanha, a gente já está vivendo o clima de eleição presidencial há muito tempo e o eleitor olha para Bolsonaro, olha para Lula e tem uma certeza nesse voto é muito grande ainda. Então, a margem para que Ciro Gomes e Simone Tebet, que são os candidatos aí de terceira via mais competitivos, cresça, ela é muito reduzida. Mas, se possível for, eu queria deixar aqui também um outro questionamento para o Lavareda, né? O Jairo puxou um pouco desse fio dos beneficiários do Auxílio Brasil, a gente já falou um pouquinho do impacto do 7 de setembro. Eu queria trazer um outro aspecto, gente, se for possível, para ouvir do Lavareda sobre as mulheres, porque essa pesquisa IPESP mostra ali que tem uma pergunta, né? O candidato que tem apresentado as melhores propostas para diversos segmentos. Estão listados ali vários segmentos. Eu queria destacar as mulheres porque elas perfazem, segundo várias pesquisas, o grupo, né, de eleitoras indecisos. Os eleitores indecisos são majoritariamente mulheres. É o eleitorado que mais rejeita o presidente Jair Bolsonaro e a maior parte do eleitorado do país. E aí eu queria tentar perguntar para o Lavareda, na avaliação dele, por que o presidente da República não consegue diminuir a rejeição com as mulheres? A campanha colocou a Michele Bolsonaro para tentar fazer isso. Enfim, deu um recado ali muito mais voltado para as mulheres evangélicas do que para esse eleitorado de uma maneira geral. Por que o presidente não conseguiu reduzir essa distância que o Lula tem no eleitorado feminino e por que também não conseguiu reduzir a rejeição desse eleitorado com relação ao presidente Jair Bolsonaro? Lavareda. Olha, Leandro, lembrando que o presidente Bolsonaro sai da campanha de 2018 com uma elevada rejeição entre as mulheres, a despeito da sua vitória naquela eleição. Ele chegou à frente no primeiro e consolidou a vitória no segundo turno, mas a rejeição entre as mulheres era elevada e já se registrava o que os especialistas chamam um gap de gênero, ou seja, uma grande diferença entre o eleitorado, os votantes que ele tinha no segmento masculino e no segmento feminino. Agora, a campanha tem feito um grande esforço, você lembrou muito bem, a introdução da primeira-dama no jogo político-eleitoral tem esse objetivo. Mas o presidente também, reconheçamos, que vez por outra faz o possível para prejudicar o esforço da sua campanha. Dessa última feita foi o pronunciamento em sequência de imbrocháveis e outras expressões machistas, como recomendar a todos os homens presentes que eles precisavam encontrar a sua princesa e outras expressões que nesses tempos caem muito mal, ou seja, são ouvidas com muito desagrado por parte da sociedade em geral e especialmente das mulheres. Isso também nos ajuda a entender a dificuldade do presidente em avançar
em conseguir um espaço maior de apoio nesse segmento, que é, de resto, a maior parcela da sociedade, Leandro. Muito bem, seguimos ouvindo então Antônio Lavareda, cientista político, trazendo todo o seu conhecimento para a gente aqui ao vivo na CNN Brasil.